E se você recebesse uma mensagem de voz de alguém que desapareceu há anos? Lucas nunca conseguiu superar o sumiço da irmã Marina, mas o que parecia ser apenas uma tragédia do passado se tornou um pesadelo real quando ele recebeu uma mensagem com a voz dela pedindo socorro, descrevendo detalhes do próprio apartamento dele. Prepare-se para conhecer a última mensagem de voz, um relato que mistura terror psicológico e viagens temporais, onde passado e presente colidem em um ciclo sem fim. Comente. Você atenderia ao chamado de alguém que sumiu há anos? Inscreva-se no Narrando o Medo para mais histórias aterrorizantes e sombrias. Compartilhe este vídeo com quem gosta de mistérios e casos sobrenaturais que desafiam a lógica. E lembre-se, alguns ecos do passado nunca se apagam. O barulho da chuva fina batendo na vidraça era a única companhia de Lucas naquela noite. Ele já estava acostumado com o silêncio sombrio de seu pequeno apartamento no centro de São Paulo, mas algo naquela noite carregava um peso diferente, quase sufocante. Lucas passava os olhos cansados por documentos acumulados no computador, fingindo que se importava com o trabalho atrasado, mas no fundo lutava contra a culpa que o corroía há anos. Desde o desaparecimento de Marina, sua irmã, ele havia se afastado de tudo e de todos. O apartamento dos pais, a própria família, até sua ex-namorada, Carla. Tudo o que restava eram memórias dolorosas e a sensação constante de ter falhado. Quando o celular vibrou, Lucas nem ao menos se animou para olhar. Mas ao notar que não era uma ligação comum, e sim uma mensagem de voz de um número desconhecido, sem histórico de chamada anterior, ele franziu a testa. O arquivo era curto e a voz era inconfundível. Lucas, me ajuda. Só um trêmulo desesperado ecoou em sua mente como um soco. Era a voz de Marina, mas com um tom de medo, algo que ele nunca havia escutado antes. O pânico o fez largar o telefone por um segundo, mas o pior ainda estava por vir. Eu sei que você tá aí, na sala, com a cortina azul aberta. Lucas virou o rosto lentamente e congelou. A cortina azul realmente estava aberta, como se Marina estivesse o observando de algum ponto invisível. O reflexo da luz fraca da rua atravessava a janela e deixava a sala mergulhada em um azul mórbido, quase etéreo. Seus batimentos dispararam e um calafrio percorreu-lhe a espinha. Quando tentou dar pause no áudio, percebeu que o celular travou. A voz de Marina terminou com um choro baixo, como se ela estivesse contida, segurando lágrimas e medo. Lucas ficou ali, paralisado. Marina havia desaparecido há 5 anos, sem nenhuma pista, sem corpos, sem despedidas. Mas agora, ela parecia mais próxima do que nunca. Carla chegou no final daquela tarde, encontrando Lucas parado na varanda da velha casa, com o olhar perdido no horizonte cinzento. A chuva havia cessado, mas a neblina densa parecia manter o local preso em uma atmosfera sufocante. Tem certeza de que quer entrar? Perguntou ela com um tom de cautela. Preciso descobrir o que está acontecendo. Preciso saber se é mesmo a Marina. Juntos, cruzaram a entrada da casa e o ambiente imediatamente pareceu mais pesado. O ar estava denso, como se as paredes escondessem mais do que apenas poeira e memórias. Cada passo fazia o assoalho gemer sob seus pés. Ao explorar o andar de cima, entraram no antigo quarto de Marina. Estava praticamente intacto, exceto por um detalhe perturbador. Uma cadeira posicionada no centro do quarto, voltada para a janela fechada, como se alguém tivesse estado ali observando a noite inteira. Carla se aproximou da cômoda e abriu a gaveta, encontrando várias fitas VHS com datas rabiscadas à caneta. Isso parece muito antigo, mas por que estão aqui no quarto dela? Lucas reconheceu de imediato a caligrafia nas etiquetas. Era do pai deles. O mesmo pai que, nos últimos anos antes de falecer, parecia obcecado por projetos misteriosos no porão. Ao descerem com as fitas em mãos, encontraram um aparelho antigo de videocassete ainda ligado à TV da sala. Ao colocar a primeira fita, a tela tremulou até surgir a imagem de Marina. Era uma gravação caseira. Marina estava sentada no chão, abraçando os joelhos, parecendo extremamente desconfortável. Ao fundo,
O pai caminhava de um lado para o outro com um caderno nas mãos, murmurando palavras incompreensíveis. Lucas e Carla trocaram olhares de inquietação. Na gravação, o pai de Lucas dizia coisas como: "O tempo é uma linha, mas aqui dentro ela pode se dobrar. O tempo precisa de âncoras. Ele estava fazendo experiências com ela?" perguntou Carla, horrorizada. Lucas balançou a cabeça, visivelmente perturbado. "Eu sabia que ele era obsessivo com ciência, mas isso parece um experimento." Eles seguiram para o porão, onde a situação se tornava cada vez mais insana. O espaço que antes parecia um depósito comum, agora parecia algo saído de um laboratório clandestino. A sala estava coberta de aparelhos quebrados, monitores antigos, de tubo e fios espalhados. Mas o que mais chamou a atenção foram as paredes, cobertas por símbolos circulares desenhados com carvão, linhas e círculos que pareciam mapas de algo que Lucas não compreendia. Era como se fosse uma tentativa tosca de criar diagramas temporais. Então, sem qualquer aviso, o celular de Lucas vibrou sozinho. Nenhum dos dois havia tocado no aparelho, mas o áudio começou a tocar por conta própria. A voz de Marina sussurrava, de novo: "Aqui dentro, o tempo não passa." O frio tomou conta do porão. Um vento gélido cortou o ar, apesar das portas e janelas estarem fechadas. Carla começou a tremer. "Lucas, o que seu pai fez com ela?" O porão, que antes parecia velho e abandonado, agora vibrava em uma frequência diferente, como se estivessem em um lugar fora da realidade. Lucas se virou e viu do outro lado da sala um painel de madeira encostado na parede. Ao tocar nele, percebeu que havia algo atrás, uma passagem oculta. Carla chegou no final daquela tarde, encontrando Lucas parado na varanda da velha casa, com o olhar perdido no horizonte cinzento. A chuva havia cessado, mas a neblina densa parecia manter o local preso em uma atmosfera sufocante. "Tem certeza de que quer entrar?" perguntou ela com um tom de cautela. "Preciso descobrir o que está acontecendo. Preciso saber se é mesmo a Marina." Juntos cruzaram a entrada da casa e o ambiente imediatamente pareceu mais pesado. O ar estava denso, como se as paredes escondessem mais do que apenas poeira e memórias. Cada passo fazia o assoalho gemer sob seus pés. Ao explorar o andar de cima, entraram no antigo quarto de Marina. Estava praticamente intacto, exceto por um detalhe perturbador. Uma cadeira posicionada no centro do quarto, voltada para a janela fechada, como se alguém tivesse estado ali, observando a noite inteira. Carla se aproximou da cômoda e abriu a gaveta, encontrando várias fitas VHS com datas rabiscadas à caneta. "Isso parece muito antigo, mas por que estão aqui no quarto dela?" Lucas reconheceu de imediato a caligrafia nas etiquetas. Era do pai deles. O mesmo pai que, nos últimos anos, antes de falecer, parecia obcecado por projetos misteriosos no porão. Ao descerem com as fitas em mãos, encontraram um aparelho antigo de videocassete ainda ligado à TV da sala. Ao colocar a primeira fita, a tela tremulou até surgir a imagem de Marina. Era uma gravação caseira. Marina estava sentada no chão, abraçando os joelhos, parecendo extremamente desconfortável. Ao fundo, o pai caminhava de um lado para o outro com um caderno nas mãos, murmurando palavras incompreensíveis. Lucas e Carla trocaram olhares de inquietação. Na gravação, o pai de Lucas dizia coisas como: "O tempo é uma linha, mas aqui dentro ela pode se dobrar. O tempo precisa de âncoras." "Ele estava fazendo experiências com ela?" perguntou Carla, horrorizada. Lucas balançou a cabeça, visivelmente perturbado. "Eu sabia que ele era obsessivo com ciência, mas isso parece um experimento." Eles seguiram para o porão, onde a situação se tornava cada vez mais insana. O espaço que antes parecia um depósito comum, agora parecia algo saído de um laboratório clandestino. A sala estava coberta de aparelhos quebrados, monitores antigos, de tubo e fios espalhados. Mas o que mais chamou a atenção foram as paredes, cobertas por símbolos circulares desenhados com carvão, linhas e círculos que pareciam mapas de algo que Lucas não compreendia.
Era como se fosse uma tentativa tosca de criar diagramas temporais. Então, sem qualquer aviso, o celular de Lucas vibrou sozinho. Nenhum dos dois havia tocado no aparelho, mas o áudio começou a tocar por conta própria. A voz de Marina sussurrava. De novo, aqui dentro, o tempo não passa. O frio tomou conta do porão. Um vento gélido cortou o ar, apesar das portas e janelas estarem fechadas. Carla começou a tremer. Lucas, o que seu pai fez com ela? O porão, que antes parecia velho e abandonado, agora vibrava em uma frequência diferente, como se estivessem em um lugar fora da realidade. Lucas se virou e viu do outro lado da sala um painel de madeira encostado na parede. Ao tocar nele, percebeu que havia algo atrás, uma passagem oculta. Lucas empurrou o painel e uma nuvem de poeira se ergueu no ar. A passagem estreita e escura revelava uma porta antiga, de madeira pesada, com marcas de unhas na superfície, arranhões profundos, como se alguém tivesse tentado desesperadamente sair dali. Carla hesitou ao ver as marcas. Você acha que Marina esteve trancada aqui? Sussurrou aflita. Lucas, guiado por uma mistura de culpa e desespero, abriu a porta com dificuldade. O que viu fez seu estômago revirar. Do outro lado da passagem, o porão parecia um reflexo distorcido da sala que haviam acabado de deixar. Mas aqui, as paredes estavam limpas, como se fossem novas. O chão estava intacto e os equipamentos espalhados pela sala pareciam novos em folha, como se tivessem acabado de ser montados. O tempo parecia voltar. Foi quando, em um dos cantos, Lucas viu Marina. Ela estava de costas, o cabelo comprido e molhado, com a mesma roupa da última vez que ele a vira 5 anos atrás. Mas havia algo errado. Sua silhueta tremulava, como se estivesse fora de sintonia com a realidade. Marina. Lucas sussurrou com a voz trêmula. Ela se virou lentamente. Seu rosto era uma mistura da Marina que ele conhecia e algo deformado pelo tempo. Olhos fundos, pele pálida e um sorriso forçado, quase doloroso. Você voltou, Lucas, disse ela, com um tom que soava ao mesmo tempo doce e sombrio. Mas aqui ninguém sai. O ambiente ao redor começou a mudar. As paredes pareciam se contrair e dilatar, como se o espaço estivesse sendo puxado e comprimido ao mesmo tempo. Carla, do outro lado da porta, gritava. Lucas, sai daí, isso não é real. Mas Lucas estava hipnotizado. Marina deu um passo à frente e a gravidade ao redor deles pareceu mudar. O ar vibrava e Lucas sentiu como se estivesse sendo puxado para dentro da própria casa. Do bolso dele, o celular vibrou mais uma vez. Sem tocar na tela, o aparelho emitiu outra mensagem de voz. Era a voz de Marina, mas mais sombria. Se você me deixar, vai ser como se nunca tivéssemos existido. Lucas começou a perceber. O porão estava preso em uma zona de eco temporal. Seu pai havia criado uma armadilha onde o tempo se repetia em ciclos infinitos. Marina não era apenas uma vítima. Ela era parte do ciclo. Ao estender a mão para ela, sentiu os dedos atravessarem uma névoa densa e fria. Era como se o corpo de Marina não fosse mais totalmente sólido, como se estivesse entre dois mundos, presa naquele loop temporal. As luzes da sala começaram a piscar violentamente. Os ruídos dos monitores aumentaram e as paredes reverberavam, com sons distorcidos de passos e sussurros. Carla tentava abrir a porta para puxá-lo de volta, mas Lucas já estava além. E naquele instante, ele fez sua escolha. Atravessou a sala e abraçou Marina. O porão reagiu imediatamente. As sombras se contorcendo e as paredes começando a fechar a passagem. Lucas, não! Carla gritou enquanto via a porta se selar sozinha, como se a casa estivesse viva. O painel deslizou de volta, deixando Carla do lado de fora, tremendo e em estado de choque. Tudo ficou em silêncio. Do lado de dentro, Lucas e Marina desapareceram na distorção. Semanas se passaram desde aquela noite. Carla tentou de todas as formas alertar as autoridades sobre o que havia acontecido, mas ninguém acreditava. A versão oficial dizia que Lucas simplesmente desapareceu ao voltar à antiga casa da família. Para ela, no entanto, a verdade era bem mais sombria.
Carla não conseguia esquecer o que viu naquela noite. A imagem de Lucas e Marina sendo tragados por uma escuridão que parecia dobrar a realidade ao redor. Determinada a manter distância daquilo tudo, ela evitou até mesmo passar pela rua onde a casa estava localizada. Mas o trauma a seguia e o medo era constante. Até que, em uma madrugada fria, o celular dela vibrou. Era uma mensagem de voz. Com o coração disparado, Carla desbloqueou o aparelho. O remetente era um número desconhecido. Quando deu play, o arrepio foi imediato. Era a voz de Lucas, abafada e trêmula. Eu achei ela. Agora é tarde demais para sair. No fundo da gravação, Carla ouviu o rangido da porta do porão e a voz de Marina, sussurrando. Aqui dentro, o tempo não passa. A respiração de Carla travou. Antes que pudesse reagir, a luz do quarto piscou. O celular em sua mão queimava de frio. Ela levantou o olhar e viu o reflexo da janela em frente à sua cama. Por um segundo, duas figuras paradas do lado de fora, sob a luz da lua. Lucas e Marina, imóveis com os olhos escuros, como se fossem parte da noite. Mas quando ela piscou, eles sumiram. Ainda assim, o som no celular continuava. Um looping da mensagem repetindo sem parar. Aqui dentro, o tempo não passa. Lucas desapareceu, mas seu chamado ecoa até hoje. A casa dos pais, o porão trancado e a distorção do tempo, tudo fazia parte de um ciclo macabro criado anos atrás. Lucas caiu na armadilha que seu pai deixou, e agora, ele e Marina estão presos entre realidades que nunca terminam. E Carla recebeu uma mensagem de voz que jamais será esquecida. Você acredita que alguns lugares podem distorcer o tempo e prender pessoas para sempre? Comente. O que você faria no lugar de Lucas? Fugiria ou tentaria salvar quem ama, mesmo que isso custasse sua alma? Inscreva-se no Narrando o Medo para mais histórias de terror psicológico e distorções sobrenaturais que desafiam a lógica. Compartilhe este vídeo com quem gosta de finais perturbadores e mistérios não resolvidos. E lembre-se, quando um chamado vem do passado, talvez já seja tarde demais para recusar.